Em 1976, o Internacional de Porto Alegre conquistou o bicampeonato brasileiro seguido e ainda teve o artilheiro da competição, que foi Dario, o Dadá Maravilha, com 16 gols marcados. E se você quiser saber tudo sobre esta grande conquista gaúcha, é de suma importância que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 13 amigos colorados, porque Internacional tem 13 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Se você não viu nosso vídeo sobre a conquista de 1975, eu vou deixar o link no final deste vídeo para que tu possas conferir. O Brasileirão de 76 seria jogado por 54 times, em um regulamento mirabolante, a começar pelo fato de que vitórias por 2 ou mais gols de diferença valeriam 3 pontos, lembrando que na época o normal era a vitória valer 2 pontos, e não 3 como é hoje, desde 1994. Na primeira fase, seriam 6 grupos de 9. Os 4 melhores iriam para a segunda fase, já os 5 restantes iriam para uma repescagem. Na segunda fase, haveriam 4 grupos de 6, sendo que os 3 primeiros de cada grupo iriam para a terceira fase. Já a repescagem seria formada por 6 grupos de 5, justamente os 5 eliminados do mesmo grupo da primeira fase, e os campeões de cada grupo da repescagem avançavam para a terceira fase. A terceira fase seria formada por 18 clubes, 12 que viriam da segunda fase, mais 6 que viriam da repescagem. Os times seriam divididos em 2 grupos de 9, sendo que os 2 primeiros de cada grupo se garantiam para as semifinais, que por sua vez seriam jogadas em partida única na casa de quem tivesse melhor campanha, o mesmo valendo para a grande final. Aquele Internacional era comandado pelo treinador Rubens Minelli, vindo do Rio Preto de São Paulo, e que encerrou em 98 no Coritiba, e tinha atletas como o goleiro Manga, vindo do Nacional do Uruguai, e que encerrou em 82 no equatoriano Barcelona de Guayaquil, os defensores Cláudio, vindo da base, e que encerrou em 77 no próprio Inter, Figueroa, chileno, vindo do Peñarol do Uruguai, e que encerrou em 83 no Colo-Colo do Chile, Marinho Pérez, vindo do Barcelona, e que encerrou em 81 no América do Rio de Janeiro, e Vacaria, vindo do Gaúcho 14 de julho de Santana do Livramento, e que encerrou em 78 no Palmeiras, os meias Caçapava, vindo da base, e que encerrou em 87 no Fortaleza, Falcão, vindo da base, e que encerrou em 86 no São Paulo, e Batista, vindo da base, e que encerrou em 89 no Avaí, e os atacantes Valdomiro, vindo do Perdigão de Santa Catarina, e que encerrou em 82 no próprio Inter, Dario, vindo do Sport Recife, e que encerrou em 86 no Paulista Comercial de Registro, e Lula, vindo do Fluminense, e que encerrou em 80 no Sport Recife. Na primeira fase, o Inter comporia o grupo A, ao lado dos também gaúchos Grêmio e Caxias, dos capixabas Rio Branco e Desportiva, dos paulistas Santos e Palmeiras, e dos catarinenses Avaí e Figueirense. A estreia colorada se deu no dia 1º de setembro de 1976, no Beira-Rio, em Porto Alegre, contra o Figueirense, e o time gaúcho venceu pelo placar de 6-0. Gols de Valdomiro aos 16 do primeiro tempo e aos 13 do segundo, Jair, vindo da base, e que encerrou em 92 no Huracán Buceo, do Uruguai, aos 26 da etapa final, e Dario aos 38 do primeiro tempo e aos 15 aos 19 do segundo. Na sequência, o clássico diante do Grêmio no Beira-Rio no dia 7, e o Inter venceu pelo placar de 3-1, gols de Lula aos 14 e aos 30, e Jair aos 26, a favor do Colorado, e Alexandre Bueno aos 5, a favor do Grêmio, todos marcados na etapa final. Dia 12, e o duelo gaúcho diante do Caxias, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, e o Caxias venceu pelo placar de 2-1, gols de Osmar Lima aos 3, e Bebeto aos 6, a favor do Caxias, e Valdomiro aos 13, a favor do Internacional, todos anotados no segundo tempo. O próximo oponente seria o Avaí, no extinto estádio Adolfo Conder, em Florianópolis, no dia 19, e o time gaúcho saiu vencedor pelo placar de 4-0, gols de Dario aos 36 e aos 41 do primeiro tempo e aos 21 do segundo, e Pedro Rodrigues, vindo do gaúcho Ipiranga de Erechim, e que encerrou 85 no Comercial de Mato Grosso do Sul, aos 35 da etapa final. Pela quinta rodada, jogo no dia 22, no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica, no Espírito Santo, contra a Desportiva Ferroviária, e o Inter venceu por 4-1, um gol contra do defensor colorado Figueroa,
aos 44 do segundo tempo, a favor da Desportiva, e Dario aos 12 do primeiro tempo e aos 23 do segundo, Jair aos 27, ainda na primeira etapa, e Lula aos 13 da segunda, a favor do Internacional. Em seguida, jogo no dia 26, em São Paulo, no estádio do Morumbi, contra o Santos, e mesmo fora de casa, o Inter venceu pelo placar de 3-1, gols de Tata aos 21 do primeiro tempo, a favor do Santos, e Escurinho, vindo da base, e que encerrou em 86 no Gaúcho, a Avenida de Santa Cruz do Sul, aos 21 e aos 30, e Dario aos 26, todos no segundo tempo, a favor do time gaúcho. Dia 29, e jogo em casa diante do Rio Branco, do Espírito Santo, e o Inter venceu pelo placar de 3-0, gols de Jair aos 4 do primeiro, Figueroa aos 13 e Escurinho aos 34, esses dois na etapa final. Pela última rodada, jogo no dia 13 de outubro contra o Palmeiras, no Beira-Rio, e o time gaúcho venceu pelo placar de 1-0, gol de Dario aos 29 do primeiro tempo. O Internacional encerrou a primeira fase classificado na primeira colocação do Grupo A, com 20 pontos, seguido dos também classificados Grêmio, segundo com 16, Santos em terceiro com 12 e Palmeiras em quarto com 11. Foram a repescagem o Caxias, quinto com 11, o Avaí, sexto com 6, a Desportiva em sétimo com 5, o Figueirense em oitavo com 5 e o Rio Branco em nono com apenas 1. No Grupo B, as vagas ficaram com o Botafogo de Ribeirão Preto, primeiro com 12 pontos, Coritiba, segundo com 11, Atlético Paranaense, terceiro com 11 e São Paulo, quarto com 11. Foram a repescagem o Cruzeiro, quinto com 11, o Londrina, sexto com 7, o Confiança de Sergipe, sétimo com 7, a Portuguesa em oitavo com 6 e o Uberaba de Minas Gerais, nono com apenas 5. No Grupo C, os classificados foram Corinthians, primeiro com 16, Fortaleza, segundo com 13, Guarani de Campinas, terceiro com 12 e Remo, quarto com 11. Foram a repescagem o Nacional de Manaus, quinto com 9, a Ponte Preta, sexta com 8, o Paysandu, sétimo com 7, o Rio Negro de Manaus, oitavo com 6 e o Ceará, nono com apenas 3. No Grupo D, as vagas ficaram com o Atlético Mineiro, primeiro com 15, o América do Rio de Janeiro, segundo com 13, Goiás, terceiro com 11 e o Operário de Campo Grande, quarto com 11. A repescagem foram o Vasco da Gama, quinto com 9, o Misto de Mato Grosso, sexto com 7, o Americano de Campos, sétimo com 7, o América Mineiro, oitavo com 5 e o Goiânia, nono com apenas 4. No Grupo E, os classificados foram Vitória da Bahia, primeiro com 16, Bahia, segundo com 15, Botafogo, terceiro com 14 e Fluminense, quarto com 13. A repescagem foram o Botafogo da Paraíba, quinto com 10, o CSA de Alagoas, sexto com 8, o CRB de Alagoas, sétimo com 6, o Fluminense de Feira de Santana, oitavo com 4 e o 13 da Paraíba, nono com apenas 2. Por fim, no Grupo F, as vagas ficaram com o Flamengo, primeiro com 18, Santa Cruz, segundo com 15, Sport Recife, terceiro com 12 e América de Natal, quarto com 10. A repescagem foram Volta Redonda, quinto com 9, o Náutico, sexto com 7, Flamengo do Piauí, sétimo com 6, ABC de Natal, oitavo com 8 e Sampaio Corrêa do Maranhão, nono com apenas 3. Na segunda fase, o Internacional comporiu o Grupo G, ao lado do América de Natal, do Botafogo de São Paulo, do Fluminense, do Fortaleza e do Goiás. A estreia na segunda fase seria no dia 10 de outubro, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, contra o Fluminense, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Erivelto aos 22, a favor do time carioca, e Lula aos 10, a favor do time gaúcho, ambos os gols anotados no segundo tempo. Em seguida, jogo no dia 13, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, contra o Goiás, e o Inter venceu por 3-0. Gols de Jair aos 17, Valdomiro aos 32, ambos no primeiro tempo, e Dario aos 29 da etapa final. Dia 17, e jogo em Porto Alegre contra o América de Natal, e o time gaúcho venceu por 2-0. Gols de Dario aos 32 e Escurinho aos 36, ambos no segundo tempo. O próximo adversário seria o Fortaleza no dia 20, no Beira-Rio, e o Internacional venceu por 2-0. Um gol contra de Jorge Santos do Fortaleza aos 8 minutos e Falcão aos 12, ambos no primeiro tempo. Pela última rodada, jogo no dia 24, em Porto Alegre, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E o Inter venceu pelo placar de 3-0. Gols de Lula aos 15, um gol contra o defensor Jairzão do Botafogo aos 24, ambos no primeiro tempo, e Falcão aos 40 da etapa final. O Inter encerrou a segunda fase classificado em primeiro com 13 pontos, seguidos também classificados Botafogo de Ribeirão Preto, segundo com 8, e Fluminense, terceiro com 6. Foram eliminados o Fortaleza, quarto com 4, o Goiás em quinto com 3 e o América de Natal, sexto com 3. No Grupo H, as vagas ficaram com o Grêmio, primeiro com 10, Coritiba, segundo com 8, Corinthians, terceiro com 7,
ficaram pelo caminho o Operário de Campo Grande, quarto com 6, Botafogo em quinto com 4, Sport Recife sexto com 0. No grupo I, os classificados foram Bahia primeiro com 9, Atlético Mineiro segundo com 8 e Santa Cruz terceiro com 6. Foram eliminados o Santos, quarto com 6, Atlético Paranaense quinto com 3 e Remo sexto com 2. No grupo J, as vagas ficaram com o Palmeiras primeiro com 11 pontos, Flamengo segundo com 10 e Guarani de Campinas terceiro com 8. Ficaram pelo caminho América do Rio quarto com 5, São Paulo quinto com 4 e Vitória da Bahia sexto com 0. Na repescagem, as equipes que ficaram entre o quinto e o nono lugar de cada grupo se enfrentaram novamente. Desta forma, também avançaram para a terceira fase Caxias, Portuguesa, Ponte Preta, Vasco, CRB e Náutico. Na terceira fase, o Inter esteve no grupo Q, ao lado do Botafogo de Ribeirão Preto, Caxias, Corinthians, Coritiba, Palmeiras, Ponte Preta, Portuguesa e Santa Cruz. A estreia na terceira fase aconteceu no dia 30 de outubro, em Curitiba, no estádio Couto Pereira contra o Coritiba, que venceu pelo placar de 1-0. Gol de N. Carlos, aos 9 do primeiro tempo. Em seguida, jogo no dia 13 de novembro, no estádio Santa Cruz contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e o Inter venceu pelo placar de 4-1. Gols de Alfredo aos 39 do segundo tempo, a favor do time paulista, e Jair aos 4, Lula aos 31, Vaccari aos 40, 12 no primeiro tempo, e Valdomiro aos 36 da etapa final, a favor do time colorado. Dia 7, e jogo em casa contra o Santa Cruz, e o Inter venceu por 5-1. Gols de Jair aos 6, Lula aos 23, ambos no primeiro tempo, Dario aos 5, Valdomiro aos 13 e Escurinho aos 44, esses 3 na etapa final, a favor dos gaúchos, enquanto que Betinho aos 41 do primeiro tempo descontou para o Santa Cruz. O próximo adversário seria o conterrâneo Caxias, no Beira-Rio no dia 10, e o time colorado venceu por 2-0. Um gol contra o defensor Edgar do Caxias aos 25 do primeiro tempo e Dario aos 20 do segundo. Na sequência, jogo no dia 14, em São Paulo, no estádio Palestra Itália contra o Palmeiras, e o Inter venceu por 2-1. Gols de Jorge Mendonça aos 25 do segundo tempo para o Palmeiras e Falcão aos 5 e Valdomiro aos 45, ambos no primeiro tempo, a favor do Internacional. Pela sexta rodada, jogo no dia 21, no estádio do Morumbi, em São Paulo contra o Corinthians, que venceu pelo placar de 2-1. Gols de Geraldão aos 2 e Russo aos 11, ambos no primeiro tempo, a favor do time paulista, e Falcão aos 37 do segundo, a favor do Inter. Dia 24, jogo em casa contra a Ponte Preta, e o Internacional venceu por 2-0. Gols de Caçapava aos 6 e Jair aos 7, ambos no segundo tempo. Pela última rodada, jogo em casa, no dia 28, diante da Portuguesa, e os gaúchos venceram os paulistas por 3-0. Gols de Dario aos 25 e Valdomiro aos 42 e aos 44, todos na etapa final. O Internacional encerrou a terceira fase classificado como primeiro do grupo Q com 17 pontos, seguido também classificado Corinthians, segundo com 14. Foram eliminados a Ponte Preta em terceiro com 11, o Coritiba em quarto com 10, o Palmeiras em quinto com 9, Caxias em sexto com 8, Botafogo de Ribeirão Preto em sétimo com 7, o Santa Cruz de Recife em oitavo com 7 e a Portuguesa de São Paulo nona com apenas 2. No grupo R, as vagas ficaram com o Fluminense primeiro com 15 e com o Atlético Mineiro segundo com 14, deixando de fora o Flamengo terceiro com 13, Vasco em quarto com 10, Guarani em quinto com 9, Náutico em sexto com 8, Grêmio em sétimo com 7, Bahia em oitavo com 7 e CRB em nono com 4. As semifinais serão jogadas em partidas únicas. Em Porto Alegre, no dia 5 de dezembro, se enfrentaram o Internacional e Atlético Mineiro, e o Colorado Gaúcho venceu pelo placar de 2-1. Gols de Batista aos 28 e Falcão aos 45, ambos no segundo tempo a favor do Inter, e Vantuir aos 30 do primeiro tempo a favor do Atlético. Resultado que garantiu o Internacional na grande final, que seria em casa diante do Corinthians, que na outra semifinal eliminou o Fluminense com empate em 1-1 no Maracanã e vitória por 4-1 nos pênaltis. Jogo esse que ficou marcado pela chamada invasão corintiana. A grande final aconteceu no dia 12, no Beira-Rio, e o Internacional conquistou o bicampeonato brasileiro após vencer o Corinthians pelo placar de 2-0. Gols de Dario aos 29 do primeiro tempo e Valdomiro aos 12 do segundo. E o Valdomiro também tem. Valdomiro partiu, bateu na barreira, vai o Dario lá, vai o Moisés também, Dario! Inter, primeiro gol no Beira-Rio! Partiu o Valdomiro, bateu no poste, Tobias pegou.
Os jogadores do Internacional reclamam que a bola teria entrado. Vamos ver se o árbitro confirma. Está confirmando o segundo gol do Inter. O Internacional foi campeão em 1976, com Manga no gol, Cláudio, Figueroa, Marinho Pérez e Vacaria na defesa, Caçapava, Falcão e Batista no meio-campo, Valdomiro, Dario e Lula no ataque. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!